Bom dia, Shabbat Shalom. Traduzindo aí do hebraico, né, quer dizer paz neste sábado, né? Então eu faço como os judeus e como os adventistas, eu guardo o sábado, mas também sigo a lição do nosso mestre Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, ao entender que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? Então, nesse sábado eu me proponho e vou tentar manter esse hábito de ensinar, né? Ensinar algumas coisas da Torá. Então, isso não quebra o sábado, ao contrário, Jesus curou doentes no sábado, né? Mas eu vou te mandar para você um pequeno áudio a respeito de um estudo que eu fiz, acabo de fazer, né? Eu leio um pouquinho de hebraico, né? Minha ignorância é grande, mas eu tento saná-la, né? Lendo na escritura em hebraico. Então, vou te mandar aí em seguida, né, um pequeno trecho e reflexões sobre a lei, né, sobre a Torá, né, que é chamada pelos hebreus de Torá, mas a tradução é lei, né? Então, tenha um excelente dia, Shabbat Shalom, né, que Deus te proteja. Então, eu enviei para você uma foto da minha Bíblia em hebraico, é uma Bíblia transliterada, com um versículo, na verdade, né? Obviamente aparecem pedaços de outro, mas a concentração é no versículo que está em Provérbios, capítulo 1, e o versículo em questão é o versículo 7. Então, em hebraico, a pronúncia em hebraico é Irat Adonai Reshit Daat. Então, são quatro palavras, mas vamos traduzi-las, né? Irat traduzem por temor, mas a tradução é muito ruim, porque temor, né, leva a medo, né? E não é isso que o verso quer dizer, né? Irat é antes um espanto. Então, por exemplo, acho que você já deve ter sentido isso durante uma noite estrelada, quando você levanta os olhos e vê o universo e você sente aquele espanto, o espanto pela grandiosidade do Criador, né? Pelo seu poder, né? Então, Irat é isso. Ele não é temor, porque você não vai temer quem te criou, né? Então, o temor, enfim, é uma tradução ruim, mas também não deu, né, durante os séculos para ajeitar isso. A gente fala de respeito reverencial ou espanto reverencial. Então, eu prefiro, ou usando traduzir, espanto reverencial. Então, Irat é isso, né? Então, Irat Adonai Reshit Daat. O Adonai, né, é o nome que a gente usa para falar do Senhor Criador. Então, ele em hebraico, ele é escrito com quatro letras, é Yud, Rei, Vav, Rei, né, que as traduções, né, fazem como Jeová ou Iavé. É a tentativa de latinizar um nome hebraico do Criador. Só que o seguinte, só uma explicação, os judeus não pronunciam o nome de Deus. Então, porque eles não pronunciam o seu nome em vão, né? Então a gente vê em muitas igrejas o pessoal fala Deus, Deus, Deus te proteja, Deus não sei o quê. O nome de Deus não é para ser usado dessa forma tão leviana, né? Então, estou falando de judaísmo, né? O judeu, o verdadeiro judeu, ele não pronuncia o nome de Deus, que é Yud Rei Vav Rei, que é Jeová, que é Yahvé, mas nem essas traduções são o nome de Deus, né? O nome de Deus é secreto, a gente não o pronuncia, certo? Então, assim, a gente chama de Adonai, que é Senhor. Então, todas as Bíblias evangélicas e católicas colocam esse Senhor em letras maiúsculas, né? Para saber que é o tetragrama. Tetragrama são quatro letras que é essa, né, a gente simboliza por YHWH, né, que é o nome secreto, impronunciável de Deus. Então, assim, Irat, né, já aprendemos, Irat Adonai Reshit Daat,
A tradução para o Reshit, Reshit é o começo, né? E Da'at é o conhecimento. Então, melhor tradução seria o espanto reverencial do Senhor é o começo do conhecimento, certo? Essa seria a melhor tradução, tá? Agora sim, eu vou mandar mais um áudio, né? Só para a gente ir mais fundo neste segredo, porque aí há um segredo, né? E você sabe que Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, quando cá esteve há 2000 anos atrás, o que que ele fazia? Ele ensinava para a multidão por meio de parábolas, e só para seus discípulos mais próximos, aqueles que estavam preparados, é que ele ensinava, que ele dava o conhecimento, tá? Então, no próximo áudio eu vou falar do conhecimento, tá bom? Então, o princípio do conhecimento é esse espanto reverencial, né, com relação ao poder do Criador. Tá? Agora aqui vale a pena a gente fazer uma diferença, né, que está na árvore da vida, que é a diferença entre sabedoria, Hokmah, entendimento, Binah, e Da'at, conhecimento. Então, nós estamos falando são três coisas totalmente diferentes, tá bom? Então, não se mistura óleo e água, né? Então, assim, uma coisa é sabedoria, e ela vem de Deus. Outra coisa é Binah, né? Que é o entendimento, e ela vem da ciência, do estudo. E o terceiro é Da'at, é o conhecimento, né? O conhecimento não tem nada a ver com o que a gente, tradicionalmente, na nossa civilização ocidental, chamamos de conhecimento. Porque a gente acha que conhecimento tem a ver com universidade, diplomas e coisa do gênero. No caso, conhecimento tem a ver mais com aquele verso que Adão conheceu Eva. O verso não diz que Adão transou com Eva. É muito banal, muito simplório, muito chulo, né? Então, por isso que as Bíblias traduzem Adão conheceu Eva. O que é isso? O conhecimento é uma relação íntima com quem você está, né, tendo o relacionamento. Aí, no caso, o seu relacionamento é com o Criador. Então, você vai se relacionar, vai conhecer o Criador. Então, isso é da arte, né? Ao longo dos séculos, justamente porque a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, isso daí virou gnose, né? Porque gnose é conhecimento em grego. E houve assim durante principalmente século IV, né, na época em que o Constantino está, né, por meio do Concílio de Nicéia, ele está separando o que é canônico do que não é canônico, né? Ele faz uma divisão, né, rejeitando todos os gnósticos, né? Entendeu? Então há um preconceito com relação ao gnosticismo que é considerado uma heresia. Isso não é verdade. Por quê? Porque, como você está vendo, Da'at é o conhecimento, mas não é o conhecimento gnóstico, né? É você conhecer intimamente o Senhor, né? Então, obviamente, não tem nada a ver com homem, não tem nada a ver com concílio, não tem nada a ver com seita, né? E daí é uma leitura apressada, que essa leitura ela é repetida no século XVI, 1500 e tanto, né? A partir do evangelismo, do evangelho mesmo, do protestantismo, né? E que adota essa medida de heresia, essa ortografia religiosa. Então, certas coisas são ok e outras não ok. Eles proíbem, por exemplo, a gnose, né? Então, mas não tem nada a ver com gnose no sentido histórico. Ela tem a ver com Da'at no sentido teológico transcendental, né? Se você me entende. Então, você vai bater um papão com Deus, você vai mandar um zap para Deus e vai esperar a resposta dele, sendo bem claro, né? Então, assim, esse conhecimento, então, como é o princípio dele? Então, nós estamos lendo
Provérbios, né, capítulo 1, verso 7. Né? É, e é Salomão que escreve isso, né, o grande e sábio Salomão. Então, o princípio do conhecimento, né, o princípio desse relacionamento íntimo com o Senhor, da mesma forma como Adão conheceu Eva intimamente, os dois formaram um corpo só, ele é obtido com o quê? Primeiro com esse espanto reverencial, com essa. Não é medo, ninguém vai ter medo de Deus. Imagina, Ele é nosso Pai, nosso Criador, por quê? Como é que eu vou ter temor a Deus? Né? A tradução é péssima, mas vamos conseguir, vamos entendê-la. Toda vez que a gente olha temor, né, substitua por espanto reverencial. Então, é o seguinte, como é que a gente consegue isso? Né? A gente consegue contemplando o poder, o todo poder, né? Shaddai, né? Que é outro nome que os judeus, né, chamam o Senhor, né? Shaddai, o Todo-Poderoso, né? E como isso se manifesta na nossa vida. Quer dizer, se você vai para o microcósmico, quântico, eletromagnético, você encontra esse temor, esse espírito referencial, porque tudo funciona, as leis físicas, né, são muito claras, é a lei, né, é a Torá da natureza, a lei da gravidade. Você pode pular de um prédio de 10 andares você não, e ficar orando, mas você vai ser submetido à lei da gravidade, né? Ou seja, você vai ver suco de tomate lá embaixo, né? Então, assim, a lei é irrefutável, a lei é a lei, né? Então, nesse momento, você contempla, porque você nem pode modificá-la, você tem que compreendê-la e, né, e, na verdade, conhecê-la, tá bom? Então, vamos aqui, né, encerrar para não ficar muito longo esse áudio, mas fica atento a isso. Quer dizer, se você quiser começar a conhecer Deus, começa com esse espanto. Vai à noite, né, na noite estrelada, olha para o céu e pergunta: como é que eu posso ter esse conhecimento contigo? Então, tem aquele papão com Deus, né, manda um zap para ele e fica atento ao zap que ele vai te mandar de volta, entendeu? Então, nós, né, somos bichos falantes e, principalmente no século XXI, se reza e se ora muito, né? E fica falando, Senhor, me proteja, me livra disso, perdoa minhas dívidas, principalmente a do Serasa, papá, né? Enfim, nós sabemos como é a angústia, né, de quem acredita, né? Porque só quem acredita reza e ora, mas a reza ela tem um significado e ela é aplicada num certo momento. A oração, que é essa em que os evangélicos falam, que na verdade, um improviso individual em cima de um texto geralmente sagrado, né? Mas assim, eu já vi orações que assim, perdi meu celular, Deus faz eu encontrar o celular. Não que esteja errado, mas meu Deus, o Senhor, né? Ele está atento a gente, mas eu não vou orar para Deus porque eu perdi meu celular. Vou ter mais cuidado com meu celular e vou procurá-lo, né? Mas enfim, não vamos fazer mais digressões, né? Mas assim, vamos repetir aqui a sabedoria de Salomão. Então, Irat Adonai Reshit Da'at, ou seja, qual é o princípio do conhecimento do Da'at? É o quê? É o espanto reverencial a Adonai, ao Senhor. Então, desejo a você um Shabbat Shalom, um sábado pacífico, um sábado de muita inspiração, né? O cristianismo transferiu o dia sagrado para o domingo, para o primeiro dia, na verdade, mas é um mandamento, né? O quarto mandamento isso está em Deuteronômio, né? O quarto mandamento é guardar o dia do sábado, né? Tá em Deuteronômio, deixa eu ver aqui, Deuteronômio 5, se não me engano. Então é isso, guardar os sábados, né? E Jesus guardava os sábados, mas só que ele também entendia que se no sábado o meu carneiro, né, caísse no buraco, eu não ia deixar o carneiro morrer lá, né? Eu ia tirar o carneiro. Da mesma forma,
Jesus curou no sábado, né? Mas ele não, digamos assim, desautorizou, né, o quarto mandamento. Mas é isso. Shabbat Shalom para você. Que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te guie. Eu te amo, tá? Deus te ama e eu também. Esse amor é um amor reverencial, tá bom? Assim como o Irat, né, é um espanto reverencial. Então, Shabbat Shalom, tenham um bom sábado.